quando o recuo de uma geleira no Alasca revelou um corpo de Bigfoot perfeitamente preservado, congelado pelo que pareciam ser milhares de anos, eu pensei que era a descoberta científica do século. Mas os resultados do DNA que recebemos mudaram tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana, padrões de migração antigos e as origens dessas criaturas misteriosas. Meu nome é Dr. Michael Brennan. Sou um paleogeneticista de 40 anos da University of Washington. E esta é a história da descoberta mais controversa da ciência moderna. Uma que as instituições estão tentando desesperadamente enterrar. 3 de setembro de 1996. Eu estava no meu laboratório em Seattle, quando recebi a ligação que mudaria minha vida. A doutora Karen Martinez, uma colega glaciologista da University of Alaska Fairbanks, estava na linha e sua voz tremia de empolgação. Michael, você precisa vir para cá imediatamente. Encontramos algo na zona de derretimento da geleira Mendenhall. Algo extraordinário. Karen, estou no meio da análise de amostras da descoberta do homem de Kennewick. Isso pode esperar? Não, não pode. Michael, encontramos um corpo de hominídeo não humano, perfeitamente preservado no gelo. E Michael... Ela fez uma pausa e eu pude ouvi-la respirando fundo para se acalmar. Não se parece com nada no registro fóssil. Você precisa ver isso. 12 horas depois, eu estava em um avião para Juneau. A geleira Mendenhall, como todas as geleiras do Alasca, vinha recuando rapidamente durante a década de 1990 devido às mudanças climáticas. Conforme o gelo derretia, revelava todo tipo de coisa que esteve congelada por milhares de anos. Florestas antigas, restos de animais, até artefatos arqueológicos dos primeiros habitantes humanos do Alasca. Mas nada como o que a equipe de Karen havia encontrado. Cheguei em Juneau em 4 de setembro e Karen me encontrou no aeroporto em um veículo da universidade. Ela parecia não dormir há dias. Seus olhos estavam avermelhados, mas brilhando de empolgação. Como está a preservação? Perguntei enquanto dirigíamos em direção à geleira. Michael, está perfeita. Quero dizer, estamos falando de preservação de tecido mole. O pelo ainda está intacto. Até os olhos estão preservados. O que quer que o tenha congelado o fez muito rápido. Estimamos que esteja no gelo há pelo menos 8.000 a 10.000 anos, talvez mais. E você tem certeza de que não é humano? Tenho certeza. Espere até ver. Dirigimos por cerca de 1 hora, deixando Juneau para trás e entrando na natureza selvagem. A geleira Mendenhall se erguia à nossa frente, um rio maciço de gelo que esculpiu seu caminho através das montanhas por milênios. Mas agora sua face estava recuando, deixando para trás uma paisagem de escombros, riachos de água derretida e rocha recém-exposta. O local da escavação estava em uma área restrita, isolada com fita laranja e guardada pela segurança da universidade. Karen foi esperta o suficiente para manter isso em segredo. Se a notícia vazasse antes de eles terem protegido e documentado tudo, o local seria invadido pela mídia, criptozoólogos e todo maluco com uma teoria. Ela me levou a uma tenda refrigerada que eles montaram perto do ponto de escavação. Lá dentro, deitado em uma mesa de exame coberta com uma manta de preservação térmica, estava o achado. Karen puxou a manta e eu me esqueci de respirar. Era humanoide, definitivamente, mas distintamente não humano. Com cerca de 2,40 metros de altura, embora fosse difícil medir com precisão em sua posição congelada e encurvada, coberto por um pelo grosso, marrom avermelhado escuro, que estava emaranhado com cristais de gelo. O rosto era a característica mais marcante. Uma arcada supraciliar proeminente, um nariz largo e chato, uma mandíbula protuberante, mas com traços que eram perturbadoramente próximos aos humanos.
Meu Deus, sussurrei. Encontramos há 3 dias, explicou Karen. Um trilheiro avistou o que ele pensou ser a carcaça de um urso exposta pelo derretimento da geleira. Quando investigamos, percebemos imediatamente o que tínhamos. Aproximei-me, meu treinamento científico superando meu choque. A preservação era de fato notável. O frio e a pressão da geleira haviam essencialmente liofilizado o corpo, protegendo-o da decomposição. Eu podia ver pelos individuais a textura da pele por baixo, até o que pareciam ser cicatrizes antigas no ombro e braço esquerdos. Já coletaram amostras. Coletamos amostras preliminares de tecido para, datação por radiocarbono e extração de DNA. Mas estávamos esperando por você antes de fazer algo mais extenso, Michael. Se isso é o que eu acho que é. É um Bigfoot, eu disse. As palavras parecendo surreais mesmo enquanto eu as pronunciava. Um Bigfoot genuíno, verificado, cientificamente documentado, preservado por milhares de anos. As implicações são impressionantes. Se esta é uma espécie real, se pudermos extrair DNA viável, podemos finalmente responder à pergunta sobre o que são essas criaturas, de onde vieram, como se relacionam com os humanos e outros hominídeos. Passei as 2 horas seguintes conduzindo um exame preliminar, tirando fotografias de todos os ângulos, coletando amostras de tecido adicionais para análise de DNA. O corpo mostrava sinais de trauma, costelas quebradas, um braço esquerdo fraturado que havia cicatrizado mal. O que quer que tenha matado este indivíduo não foi uma morte pacífica. Precisamos transportar isso para uma instalação adequada, eu disse. A University of Washington tem o equipamento para uma análise detalhada e precisamos manter isso absolutamente confidencial até termos dados concretos. Concordo, mas, Michael, precisamos agir rápido. Temos talvez uma semana antes que alguém fale. A notícia já está se espalhando pela universidade. As pessoas sabem que encontramos algo significativo. Passamos os 2 dias seguintes coordenando o transporte. O corpo foi cuidadosamente embalado em um container refrigerado, acompanhado por toda a documentação de Karen e as amostras que coletamos. Em 6 de setembro, o transportamos de avião para Seattle, sob a história de capa de que era um achado arqueológico de um local de sepultamento nativo americano, algo que explicaria a segurança e a confidencialidade enquanto desviava perguntas. Até 8 de setembro, o corpo estava em uma instalação segura na University of Washington, e eu havia montado uma pequena equipe de pesquisadores de confiança. A doutora Jennifer Walsh, uma antropóloga biológica que trabalhou comigo em outros projetos. O Dr. Hassan Ahmed, um geneticista especializado em DNA antigo. E a doutora Patricia Lin, uma especialista em datação por radiocarbono e preservação arqueológica. Mantivemos a equipe pequena de propósito. Quanto menos pessoas soubessem, maior a chance de controlarmos a narrativa e fazermos ciência de verdade antes que o circo da mídia começasse. Os resultados da datação por radiocarbono chegaram primeiro. A doutora Lin trabalhou sem parar por 3 dias, realizando múltiplos testes para confirmar os achados. As amostras de colágeno mostram uma data de aproximadamente 9.400 anos antes do presente. Ela relatou em nossa reunião de equipe em 11 de setembro, com uma margem de 200 anos. Isso coloca este indivíduo no período do Holoceno inicial, logo após o fim da última era do gelo. Então, ele estava vivo no mesmo período que o povo de Clovis, disse Jennifer, os primeiros habitantes humanos confirmados da América do Norte. Não apenas contemporâneos, acrescentei, potencialmente interagindo com eles. Sabemos que os humanos estavam no Alasca há pelo menos 14.000 anos, provavelmente antes. Esta criatura teria vivido ao lado deles. Mas foram os resultados do DNA que se provariam verdadeiramente revolucionários.
e aterrorizantes em suas implicações, Hassan passou 2 semanas extraindo e sequenciando DNA das amostras de tecido. O trabalho com DNA antigo é notoriamente difícil. O material genético se degrada com o tempo, fica contaminado, fragmenta-se em pedaços difíceis de reconstruir, mas a preservação deste corpo era tão boa que Hassan conseguiu extrair sequências de DNA notavelmente intactas. Em 25 de setembro, ele convocou uma reunião de equipe de emergência. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele distribuía seus achados. Eu rodei esses testes várias vezes, disse ele. Mandei verificá-los por um laboratório independente que pensa que está analisando uma amostra humana arqueológica. Os resultados são consistentes em todos os testes. Ele exibiu seus dados na tela de projeção. O DNA mitocondrial mostra que esta criatura divergiu da linhagem humana há aproximadamente 300.000 a 500.000 anos. Isso é consistente com outras espécies humanas arcaicas, como neandertais ou denisovanos. Então é um humano arcaico? Perguntou Jennifer. Mais do que isso. Olhem as comparações do DNA nuclear. Hassan mostrou outro slide. Esta criatura compartilha aproximadamente 98,4% de seu DNA com os humanos modernos. Isso é mais próximo do que os chimpanzés, mais próximo até do que os neandertais. E aqui está a parte realmente chocante. Ele destacou várias seções do código genético. Estes genes aqui estão associados à adaptação a frio extremo, metabolismo aprimorado, produção aumentada de gordura marrom, melhor circulação nas extremidades. Estes não são genes humanos. São evolução convergente com mamíferos do Ártico. Ele se adaptou para sobreviver a um frio extremo, eu disse, a compreensão surgindo. Isso não é apenas um humano arcaico que sobreviveu mais do que pensávamos. Esta é uma linhagem que se adaptou especificamente a ambientes árticos e subárticos. Exatamente. E tem mais. Hassan exibiu outra série de marcadores genéticos. Estas sequências sugerem que este indivíduo tinha a capacidade genética para cognição complexa, uso de ferramentas, possivelmente até linguagem. Esta não era uma criatura primitiva. Era um ser inteligente adaptado para a sobrevivência em um dos ambientes mais hostis da Terra. Patrícia se manifestou. Se esta espécie foi adaptada para climas frios e sobreviveu até pelo menos 9.400 anos atrás, a questão é, eles sobreviveram por mais tempo? Todos nós nos olhamos, o mesmo pensamento ocorrendo a todos nós simultaneamente. Os avistamentos de Bigfoot, disse Jennifer em voz baixa. Os relatos do Alasca, do noroeste do Pacífico, do Canadá. E se não forem mitos? E se houver uma população sobrevivente desta espécie, vivendo em áreas remotas, onde podem evitar o contato humano? Não podemos fazer essa afirmação sem evidências, eu alertei. Mas o que podemos dizer é que este corpo prova que uma grande espécie bípede, relacionada aos humanos, viveu na América do Norte muito mais recentemente do que jamais pensamos ser possível. Michael, quando publicarmos isso, vai causar uma tempestade, disse Hassan. Isso desafia tudo sobre a evolução humana, sobre quem estava nas Américas e quando, sobre quais outras espécies de hominídeos podem ter sobrevivido até a era moderna. Ele estava certo, é claro, mas o que não sabíamos na época era que nunca teríamos a chance de publicar, porque pessoas poderosas já haviam descoberto sobre nossa descoberta e elas tinham planos muito diferentes sobre o que fazer com ela. Outubro de 1996 se tornou o mês de pesquisa mais intenso da minha carreira. Nossa equipe trabalhou sem parar, realizando todos os testes que podíamos imaginar, mantendo sigilo absoluto. O corpo permaneceu em nossa instalação segura, armazenado a uma temperatura constante abaixo de 0 para evitar qualquer degradação. A doutora Jennifer Walsh
focou na antropologia física, realizando medições detalhadas e comparações com espécies de hominídeos conhecidas. Ela trabalhou com equipamentos de escaneamento 3D, criando um modelo digital completo do corpo que poderíamos analisar sem perturbar ainda mais os restos mortais. A estrutura esquelética é fascinante, Jennifer relatou em nossa reunião de equipe semanal em 7 de outubro. Os ossos da perna mostram adaptações para a locomoção bípede, mas com diferenças em relação aos humanos modernos. O fêmur tem um ângulo diferente. A estrutura do pé é mais larga, com dedos mais longos. Esta criatura foi feita para andar em terreno irregular, provavelmente em neve profunda. Ela mostrou imagens comparativas na tela. O crânio é a característica mais distinta. O volume da caixa craniana é de aproximadamente 1.650 centímetros cúbicos, maior que a média humana moderna de 1.400. Mas o formato do crânio é diferente, mais robusto, com aquela arcada supraciliar pronunciada e uma crista sagital semelhante ao que vemos em gorilas. O que o grande volume da caixa craniana sugere? Perguntou Patrícia. Inteligência comparável ou potencialmente superior à dos humanos modernos, disse Jennifer. Mas adaptada para diferentes tarefas cognitivas, o desenvolvimento do lobo frontal sugere habilidades complexas de resolução de problemas. Este não era um bruto primitivo, era um ser inteligente. Hassan continuou sua análise genética, e suas descobertas estavam se tornando cada vez mais notáveis. Identifiquei várias variantes genéticas que são únicas para este espécime, disse ele, mostrando seus dados. Olhem esta sequência aqui. Está relacionada à composição da fibra muscular. Este indivíduo teria sido incrivelmente forte, provavelmente 2 a 3 vezes mais forte que um humano. Moderno de tamanho equivalente. E os genes de adaptação ao frio que você mencionou? Perguntei. Ainda mais interessantes do que eu pensei inicialmente. Este indivíduo tem variantes genéticas que só vimos em populações árticas isoladas, inuites, povos siberianos, mas este espécime antecede essas populações em milhares de anos. Isso sugere que essas adaptações evoluíram independentemente ou que houve fluxo gênico entre a espécie e as primeiras populações humanas no Ártico. Fluxo gênico? Patrícia ergueu os olhos bruscamente. Você quer dizer cruzamento? Possivelmente. Olhem isso. Hassan destacou outra seção do código genético. Estes marcadores sugerem que este indivíduo tinha aproximadamente 3% de DNA humano moderno. Isso é comparável ao que vemos na mistura neandertal em populações europeias. As implicações pairavam no ar. Esta criatura não era apenas uma espécie paralela vivendo ao lado dos humanos. Houve interação, possivelmente até cruzamento. Se houve fluxo gênico, eu disse lentamente, isso significa que as populações humanas que encontraram esses seres não apenas os temiam ou evitavam, elas coexistiram com eles, talvez até tiveram famílias com eles. Também significa, acrescentou Jennifer, que os humanos modernos podem carregar material genético desta espécie, assim como carregamos genes de neandertais e denisovanos. Pensei nas implicações. Em algum lugar no genoma humano moderno, poderia haver genes dessas criaturas, adaptações, que ajudaram os primeiros humanos a sobreviver em climas hostis, passadas através de milhares de anos. Em 15 de outubro, realizamos uma tomografia computadorizada completa do corpo, procurando por quaisquer estruturas internas que pudessem nos dar mais informações. O que encontramos foi fascinante e perturbador. Olhem isso, disse Patrícia, apontando para as imagens da tomografia. Os pulmões são significativamente maiores que os pulmões humanos, com uma estrutura alveolar diferente. Este indivíduo podia processar oxigênio de forma mais eficiente, crucial para a sobrevivência em grandes altitudes e em climas frios,
onde o oxigênio é menos disponível. Mas olhem aqui. Jennifer indicou uma área no abdômen inferior. Há algo estranho no trato digestivo, algo que não é tecido orgânico. Passamos o dia seguinte extraindo cuidadosamente o objeto através de uma pequena incisão. O que retiramos nos deixou todos em silêncio. Era uma ponta de projétil, uma ponta de lança feita de obsidiana, com cerca de 7,5 centímetros de comprimento, ainda cravada no que restava do tecido intestinal da criatura. Esta é uma ponta de Clovis, disse Patrícia, examinando-a sob magnificação, ou muito semelhante à tecnologia Clovis. Este indivíduo foi morto por caçadores humanos primitivos. Eu encarei o artefato, a compreensão surgindo. Isso não foi morte natural ou acidente. Esta criatura foi caçada, morta por humanos há aproximadamente 9.400 anos. E então? Perguntou Hassan. Como acabou na geleira? Jennifer estudou o posicionamento do corpo. Olhem como está encurvado. Esta é uma postura defensiva, protegendo órgãos vitais. Acho que este indivíduo foi ferido, recuou para as montanhas em busca de abrigo e morreu devido ao ferimento. Então foi soterrado por neve e gelo, eventualmente se tornando parte da geleira. Então estamos olhando para evidências de conflito entre os primeiros humanos e esta espécie, eu disse. Os humanos os estavam caçando, matando-os. Isso pode explicar por que se tornaram tão esquivos, por que desenvolveram comportamentos para evitar o contato humano. Na semana seguinte, realizamos análises de isótopos nos dentes e ossos, o que poderia nos dizer sobre a dieta da criatura e seus padrões de migração durante sua vida. As proporções de isótopos mostram que este indivíduo comia principalmente carne, relatou Patrícia. Megafauna, provavelmente caribus, talvez até mamutes ou bisões. Mas também há assinaturas que sugerem consumo de peixe e materiais vegetais em certas estações. Um onívoro flexível, observou Jennifer, adaptando a dieta ao que estivesse disponível. Essa é uma estratégia de sobrevivência consistente com alta inteligência. Mas aqui está o que é realmente interessante, continuou Patrícia. Os padrões de isótopos mostram que este indivíduo viajou extensivamente ao longo de sua vida. Cobriu uma área desde as zonas costeiras até o interior, de baixas elevações a altas montanhas. Esta não era uma criatura com um território pequeno, era uma espécie altamente móvel. No final de outubro, havíamos compilado um quadro extraordinário do que esta criatura tinha sido. Uma espécie de hominídeo inteligente e altamente adaptada, que evoluiu para sobreviver em ambientes árticos e subárticos, forte, móvel, onívora, capaz de resolver problemas complexos. Uma espécie que coexistiu com os primeiros humanos, possivelmente até cruzou com eles, mas que acabou sendo levada ao esconderijo ou à extinção pela expansão humana. Em 28 de outubro, realizamos uma reunião para discutir a estratégia de publicação. Tínhamos compilado dados suficientes para escrever um artigo que revolucionaria nossa compreensão da evolução humana e da pré-história da América do Norte. Precisamos submeter para a Nature ou a Science, disse Jennifer. Esta é a descoberta de maior destaque em uma geração. Também precisamos nos preparar para a reação do público, acrescentou Hassan. Isso vai ser notícia mundial. Todos os veículos de mídia do mundo vão querer acesso ao corpo, aos nossos dados. Deveríamos contatar o Smithsonian, sugeriu Patrícia. Eles têm os recursos para preservar e exibir adequadamente o espécime. Isso pertence a um museu onde as pessoas possam vê-lo, aprender com ele. Eu estava prestes a responder quando meu celular tocou. Quase não atendi. Estávamos mantendo os telefones desligados durante as reuniões para evitar interrupções, mas algo me fez verificar o identificador de chamadas. Era o Dr. Charles Henderson, o reitor da Faculdade de Artes e Ciências, meu chefe.
Preciso atender, eu disse saindo da sala de conferências. Michael. A voz de Henderson estava tensa, estressada. Precisamos conversar imediatamente. Meu escritório. Venha sozinho. Charles, estou no meio de... Agora, Michael, isso não é um pedido. 20 minutos depois, eu estava sentado no escritório de Henderson. Com ele estavam duas outras pessoas que eu não reconheci. Um homem na casa dos 50 anos, vestindo um terno caro, e uma mulher na casa dos 40 que tinha o porte de alguém acostumado à autoridade. Dr. Brennan, disse Henderson, e eu podia ver a tensão em seu rosto. Este é James Thornton, do Departamento do Interior, e a doutora Sarah Blackwood, da National Science Foundation. Eles precisam falar com você sobre sua pesquisa recente. Meu estômago revirou. Alguém tinha falado. Alguém tinha vazado informações sobre nossa descoberta. Dr. Brennan, disse Thornton, sua voz cuidadosamente neutra, entendemos que você tem conduzido pesquisas sobre restos biológicos recuperados da geleira Mendenhall. Precisamos discutir o status dessa pesquisa e a disposição do espécime. Com todo o respeito, eu disse cuidadosamente, esse é um projeto de pesquisa em andamento. Nossos achados ainda não estão prontos para revisão por pares. Não estamos aqui por causa da revisão por pares, disse a doutora Blackwood. Dr. Brennan, o que você encontrou tem implicações que vão muito além da ciência acadêmica. Há considerações de segurança nacional, questões de direitos indígenas e potenciais preocupações de segurança pública. Segurança nacional é um corpo de 9.400 anos. É a evidência de uma espécie que pode ainda existir, disse Thornton sem rodeios. E se essa espécie ainda existe, o governo precisa saber sobre ela, controlar as informações sobre ela e gerenciar quaisquer situações de contato potencial. Vocês querem classificar nossa pesquisa como sigilosa, eu disse, a compreensão inundando-me. Vocês querem enterrar essa descoberta. Queremos garantir que seja tratada com responsabilidade, corrigiu Blackwood. Dr. Brennan, se você publicar esta pesquisa, vai desencadear uma febre de caça ao Bigfoot por toda a América do Norte. Toda pessoa com uma arma irá para a natureza tentando abater uma dessas criaturas. Se elas existem, você estará assinando a sentença de morte delas. Eu me recostei, o peso de suas palavras me atingindo. Ela não estava errada. No momento em que isso se tornasse público, desencadearia exatamente o que ela descreveu. O que vocês estão propondo? Perguntei. O espécime precisa ser transferido para uma instalação federal segura, disse Thornton. Sua pesquisa continuará, mas sob supervisão do governo e com status de sigilo. Nenhuma publicação sem aprovação, nenhuma divulgação pública. E se eu recusar? Então invocamos a Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Nativos Americanos, disse Thornton. Classificamos isso como um ancestral nativo americano, o que nos dá autoridade legal para apreender os restos mortais. Você será excluído de sua própria pesquisa e o corpo desaparecerá em um armazém federal. Olhei para Henderson, que não encontrou meu olhar. Ele já havia concordado com isso. Eu não tinha aliados aqui. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Você tem 24 horas, respondeu Thornton. Depois disso, seguiremos em frente, com ou sem sua cooperação. Eles saíram e eu fiquei lá com Henderson em seu escritório, o silêncio pesado entre nós. Eles abordaram a universidade há 3 dias, Henderson finalmente disse. Alguém da equipe do Alasca falou. A notícia chegou às autoridades federais e eles agiram rápido, Michael. Sinto muito, mas a universidade não pode lutar contra o governo federal nisso. Perderíamos nosso financiamento, nossa acreditação. Você precisa cooperar. Voltei para o meu laboratório atordoado. Minha equipe ergueu os olhos quando entrei e eles devem ter visto algo em meu rosto. O que aconteceu? Perguntou Jennifer. Eu contei tudo a eles. Quando terminei,
A sala estava em silêncio. Eles vão enterrar isso, disse Hassan finalmente. Tudo o que descobrimos, tudo o que aprendemos, eles vão trancar tudo e fingir que não existe. Temos 24 horas, eu disse. 24 horas para decidir o que fazer. Patrícia se levantou. Então precisamos fazer cópias de tudo. Cada arquivo, cada fotografia, cada resultado de teste. Se eles vão classificar isso como sigiloso, precisamos ter nossos próprios registros. Isso seria ilegal, eu disse. Assim como encobrir a descoberta científica mais importante do século. Ela respondeu. Trabalhamos durante a noite, copiando dados, fazendo amostras duplicadas das extrações de DNA, fotografando cada documento. Se o governo ia tirar isso de nós, íamos garantir que a verdade sobrevivesse em algum lugar. Às 6 horas da manhã de 30 de outubro, tínhamos copiado tudo o que podíamos. Discos rígidos cheios de dados, fotografias impressas e armazenadas, amostras de DNA divididas e escondidas em locais diferentes. Se o governo ia fazer essa descoberta desaparecer, pelo menos o registro científico sobreviveria em algum lugar. Convoquei uma reunião de emergência com minha equipe em um café fora do campus, terreno neutro onde não poderíamos ser facilmente monitorados. Temos 2 opções, eu disse, expondo claramente. Cooperamos com o governo federal, entregamos o espécime e todos os nossos dados, e esperamos que eles nos permitam continuar a pesquisa sob condições sigilosas, ou nos recusamos. Eles apreendem tudo de qualquer maneira sob a NAGPRA e somos completamente excluídos. Há uma terceira opção, disse Hassan em voz baixa. Vamos a público agora. Convocamos uma coletiva de imprensa, divulgamos nossos achados antes que eles possam nos impedir. Isso acaba com a nossa carreira, disse Jennifer. Eles vão nos destruir profissionalmente. Nenhuma universidade nos aceitará. Nunca mais trabalharemos em pesquisa. Mas a verdade estará lá fora, contrapôs Patrícia. As pessoas saberão, outros cientistas poderão construir sobre o que descobrimos. E desencadear exatamente o que a doutora Blackwood alertou, eu disse. Uma febre de caça. Se existem populações vivas dessas criaturas, ir a público as coloca em perigo imediato. Ficamos em silêncio por um longo momento. O café esfriando à nossa frente, o peso da decisão nos pressionando. Pensei no corpo em nosso laboratório. Aquele indivíduo havia morrido há 9.400 anos, morto por caçadores humanos. Sua espécie havia sido levada ao esconderijo, possivelmente à extinção, pela expansão humana. E agora, mesmo na morte, os humanos estavam brigando sobre o que fazer com seus restos mortais. Nós cooperamos, eu disse finalmente, mas em nossos termos exigimos acesso contínuo ao espécime. Exigimos que nossa pesquisa seja preservada mesmo que sigilosa, e exigimos garantias de que, se populações vivas forem encontradas, elas serão protegidas, não exploradas. Você acha que eles vão concordar com isso? Hassan perguntou ceticamente. Temos poder de barganha. Somos os únicos que extraíram e analisaram o DNA com sucesso. Temos a expertise que eles precisam. Vamos usar isso. Às 9 horas da manhã, liguei para James Thornton e marquei uma reunião. Desta vez, levei toda a minha equipe e nossa lista de exigências. Thornton e a doutora Blackwood nos encontraram em uma sala de conferências, em um prédio federal no centro da cidade. Eles ouviram nossas condições sem interrupção. Você quer acesso contínuo, repetiu Thornton quando terminei. Você quer que sua pesquisa seja preservada e quer protocolos de proteção para quaisquer populações vivas. Inegociável, eu disse. Vocês estão nos tirando o direito de publicar, de compartilhar isso com a comunidade científica. Em troca, queremos garantias de que a ciência continue e que essas criaturas, se ainda existirem, sejam protegidas. Thornton e Blackwood trocaram olhares. Então Blackwood falou. Dr. Brennan,
O que estou prestes a lhe dizer é sigiloso. O que você descobriu não é a primeira evidência que temos desta espécie. A sala ficou completamente em silêncio. O que você quer dizer? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Estamos cientes dessas criaturas há décadas, continuou Blackwood. O governo federal, especificamente o Serviço Florestal do ZEU e o Departamento do Interior, tem monitorado populações em áreas remotas desde a década de 1960. O que você encontrou é a confirmação científica do que sabíamos anedoticamente por anos. Vocês sabiam? A voz de Jennifer era afiada de raiva. Vocês sabiam que essas criaturas existem e mantiveram isso em segredo? Para a proteção delas, disse Thornton. Dr. Brennan, você mencionou a febre de caça que ocorreria se isso se tornasse público. Isso não é teórico. Vimos acontecer na década de 1970, quando informações vazaram sobre possíveis avistamentos. Dezenas de caçadores amadores inundaram áreas selvagens. Várias pessoas morreram em acidentes e acreditamos que pelo menos 2 dessas criaturas foram mortas por caçadores que nunca relataram. Depois disso, instituímos um blackout completo de informações. Nenhuma confirmação, nenhuma negação, descrédito ativo de quaisquer testemunhas críveis era a única maneira de manter tanto as criaturas quanto o público seguros. Eu lutei para processar isso. Quantos existem? Qual o tamanho da população? Estimamos entre 150 e 300 indivíduos espalhados pelo Alasca, o noroeste do Pacífico e partes do Canadá, disse Blackwood. Populações pequenas e isoladas vivendo nas áreas mais remotas. Elas são incrivelmente esquivas, altamente inteligentes e evitam ativamente o contato humano. É por isso que seu espécime é tão importante, acrescentou Thornton. É a primeira evidência física que tivemos que pode nos dar dados genéticos, nos ajudar a entender sua fisiologia, suas origens. Sua pesquisa é valiosa, Dr. Brennan, mas tem que permanecer sigilosa. E as comunidades indígenas? Perguntou Patrícia. Alguns povos nativos do Alasca e das Primeiras Nações têm histórias sobre essas criaturas que remontam a gerações. Eles sabem? Alguns anciãos em certas comunidades estão cientes, reconheceu Blackwood. Eles encontram esses seres há milhares de anos. Muitas comunidades tribais têm acordos conosco. Eles relatam avistamentos. Nós investigamos e, em troca, respeitamos seus territórios tradicionais e não interferimos em suas práticas culturais em relação a essas criaturas. Então existe toda uma infraestrutura secreta em torno disso, disse Hassan. Monitoramento, rastreamento, proteção. Exatamente. E sua descoberta se encaixa nessa infraestrutura. Seu espécime será movido para uma instalação segura onde a pesquisa pode continuar. Vocês receberão autorizações de segurança e poderão continuar seu trabalho. Mas nada pode ser publicado publicamente sem aprovação. E os protocolos de proteção? Insisti. Se populações forem encontradas, o que acontece? Proteção de habitat sob o disfarce de preservação da natureza selvagem, explicou Thornton. Não podemos reconhecer publicamente as criaturas sem desencadear os problemas que discutimos. Mas podemos proteger seus territórios, designando-os como áreas selvagens protegidas, habitat crítico para espécies ameaçadas ou zonas de segurança nacional. Fazemos isso há anos. Olhei para minha equipe. Estávamos operando sob a suposição de que estávamos lutando contra um encobrimento injusto, mas a realidade era mais complexa. O governo não estava tentando enterrar a verdade por maldade. Eles estavam tentando proteger uma espécie inteligente, criticamente ameaçada de ser caçada até a extinção. E outros cientistas? Perguntou Jennifer. Certamente não somos os únicos que suspeitaram ou encontraram evidências. Houve outros, admitiu Blackwood.
Alguns foram trazidos para o programa sigiloso, como estamos oferecendo a vocês. Outros escolheram caminhos diferentes e tiveram suas evidências desacreditadas, suas carreiras arruinadas. Preferimos a cooperação, mas protegeremos este segredo por quaisquer meios necessários. A ameaça era clara, mas não hostil. Eles estavam nos oferecendo uma escolha, mas não era realmente uma escolha. Eu quero por escrito, eu disse. Tudo o que vocês prometeram. Acesso contínuo, pesquisa, preservação, protocolos de proteção. Quero um acordo formal. Feito, disse Thornton. Vocês todos precisarão assinar acordos de confidencialidade e passar por um processo de autorização de segurança. O espécime será transferido para Fort Detrick, em Maryland, até o final da semana. Vocês receberão espaço de laboratório lá e poderão continuar sua pesquisa. Fort Detrick, disse Hassan. Isso é uma instalação de pesquisa biológica militar. É também um dos locais mais seguros do país, respondeu Thornton. O espécime estará protegido lá e sua pesquisa será salvaguardada. Na semana seguinte, tudo aconteceu rapidamente. Assinamos documentos que nos vinculavam legalmente ao sigilo pelo resto de nossas vidas. As autorizações de segurança foram aceleradas. O espécime foi cuidadosamente embalado e transportado sob forte segurança para Maryland. Em 6 de novembro de 1996, nosso Bigfoot congelado deixou Seattle. Eu observei o caminhão refrigerado se afastar, levando a descoberta científica mais importante da minha carreira para um lugar onde quase ninguém jamais a veria. Minha equipe e eu seguimos 2 semanas depois, nos mudando temporariamente para Fort Detrick para montar nosso novo laboratório e continuar a pesquisa. A instalação era impressionante. Equipamentos de última geração, financiamento ilimitado, acesso a bancos de dados e recursos que nunca tivemos na universidade, mas também era uma prisão. Guardas armados em todos os postos de controle, comunicação restrita com o mundo exterior. Cada dado que produzíamos era classificado e controlado. Continuamos nosso trabalho durante o final de 1996 e em 1997. A análise de DNA tornou-se mais detalhada, mais abrangente. Descobrimos que o espécime viveu até aproximadamente 35 a 40 anos, com base na análise óssea. Encontramos evidências de fraturas curadas de fases anteriores da vida, sugerindo uma existência difícil, mas também acesso a alguma forma de cuidado, possivelmente de membros do grupo familiar. Analisamos o conteúdo estomacal e encontramos material parcialmente digerido que incluía salmão, frutas vermelhas e o que pareciam ser plantas medicinais. Isso sugeria não apenas uma dieta onívora, mas um possível conhecimento de remédios fitoterápicos. Cada descoberta tornava essas criaturas mais humanas, mais merecedoras de proteção e respeito. Em março de 1997, a doutora Blackwood nos trouxe novas informações. Uma equipe de campo monitorando uma população no norte da Colômbia Britânica havia obtido amostras de pelo e fezes de atividade recente. Eles queriam que analisássemos, comparássemos com o DNA do nosso espécime. Os resultados foram impressionantes. As amostras modernas mostraram 99,8% de similaridade genética com nosso espécime congelado. Eles não eram apenas parentes. Eram essencialmente a mesma espécie, inalterada após quase 10 mil anos. Eles são fósseis vivos, disse Hassan, olhando para os dados. Uma espécie que evoluiu para a sobrevivência no Ártico e permaneceu praticamente inalterada, porque está perfeitamente adaptada ao seu ambiente. Mas a adaptação não garante a sobrevivência, observou Patrícia. A população deles é criticamente pequena. Eles ainda estão caminhando para a extinção, só que lentamente. A menos que façamos algo, disse Jennifer. Temos os dados agora. Entendemos sua genética, sua fisiologia.
Poderíamos desenvolver estratégias de conservação, talvez até programas de reprodução em cativeiro. Isso exigiria reconhecer que eles existem, eu disse. E já vimos o que acontece quando os humanos sabem sobre eles. Eles são caçados. Era o dilema central do qual não conseguíamos escapar. Para salvar essas criaturas, precisávamos revelá-las. Mas revelá-las poderia condená-las mais rápido do que não fazer nada. Em junho de 1997, fui chamado para uma reunião com Thornton e vários oficiais que eu não reconheci. Eles tinham uma proposta. Dr. Brennan, revisamos sua pesquisa e recomendações. Estamos preparados para implementar medidas de proteção aprimoradas para territórios conhecidos, preservação de habitat mais agressiva, penalidades mais rigorosas para acesso não autorizado a certas áreas selvagens. Mas precisamos de algo de você. O quê? Precisamos que você nos ajude a desenvolver protocolos para situações de contato potencial. Se um trilheiro encontrar uma dessas criaturas, se houver um ferimento de qualquer lado, se houver qualquer situação que exija intervenção, precisamos de orientação científica sobre como lidar com isso. Você quer que eu escreva um manual sobre como lidar com encontros com o Bigfoot? Eu disse, o absurdo da situação me atingindo. Essencialmente, sim. Você é o maior especialista do mundo nessas criaturas, mesmo que o mundo não saiba disso. Precisamos da sua expertise. E assim passei o verão de 1997 escrevendo protocolos sigilosos que provavelmente nunca seriam lidos por mais do que um punhado de pessoas. Como se aproximar dessas criaturas sem ameaçá-las. Como fornecer cuidados médicos se uma estivesse ferida. Como documentar encontros sem comprometer sua segurança. Foi a escrita científica mais estranha que já fiz. Em setembro de 1997, quase exatamente um ano após a ligação inicial de Karen sobre a descoberta na geleira, recebi minha primeira missão de campo. Um guarda florestal no Olympic National Park relatou um encontro com o que ele acreditava ser uma das criaturas. O guarda, um homem chamado Tom Whitmore, com 20 anos de experiência, não era propenso a histórias mirabolantes. Seu relatório foi crível o suficiente para subir pelos canais sigilosos até nosso escritório. Voei para o estado de Washington com a doutora Blackwood e uma pequena equipe de segurança. Encontramos o guarda Whitmore em um posto remoto no fundo do parque, a quilômetros de qualquer ponto de acesso público. Eu sei como isso soa, disse Whitmore, claramente desconfortável. Passei 2 décadas nessas matas e nunca vi nada parecido. Apenas nos diga o que aconteceu, disse Blackwood calmamente. 3 noites atrás, eu estava fazendo uma patrulha no interior do parque. Por volta das 22 horas, ouvi algo grande se movendo pelo mato a cerca de 50 metros da minha posição. Apontei minha lanterna naquela direção e o vi cerca de 2,40 metros de altura, coberto de pelo escuro, andando ereto. Ele olhou diretamente para mim por talvez 5 segundos, depois se virou e desapareceu na floresta. Você o perseguiu? Perguntei. Não. Eu estava chocado demais. Mas voltei na manhã seguinte e encontrei pegadas. Grandes pegadas bípedes com pelo menos 38 centímetros de comprimento. Tirei fotografias e fiz moldes de gesso antes de relatar. Whitmore nos mostrou suas evidências. As fotografias estavam granuladas, mas claras o suficiente. Pegadas distintas em solo macio perto de um riacho. Os moldes de gesso mostravam as características típicas que documentamos. Pé largo, dedos espalhados, sem arco. Isso é consistente com a atividade conhecida nesta área, Blackwood disse a ele. Guarda Whitmore, o que estou prestes a lhe dizer é sigiloso. Essas criaturas são reais. Elas são protegidas pelo governo federal e você acabou de ter um encontro com uma das espécies mais raras da Terra. A expressão de Whitmore era uma mistura de vindicação e incredulidade. Então eu não estou louco.
De forma alguma. Na verdade, precisamos de guardas como você para nos ajudar a monitorar essas populações. Você estaria disposto a passar por uma autorização de segurança e se tornar parte de nossa rede de observação? Nos 2 dias seguintes, examinei a área onde Whitmore teve seu encontro. Encontramos mais evidências. Galhos quebrados a uma altura que nenhum humano poderia alcançar. Amostras de fezes que coletei para análise e o que parecia ser um abrigo temporário feito de galhos entrelaçados. Eles estão usando esta área regularmente, eu disse a Blackwood. Provavelmente um corredor de passagem entre áreas de maior elevação e as terras baixas. Deveríamos recomendar que esta zona seja fechada ao acesso público. Já está em andamento, ela respondeu. Vamos designá-la como uma área de pesquisa, acesso restrito para estudos de habitat. É uma história de capa que funcionou antes. Mas o encontro que realmente mudou minha perspectiva ocorreu em fevereiro de 1998. Uma empresa madeireira trabalhando perto da borda da Tongass National Forest, no Alasca, relatou danos a equipamentos e sons estranhos. Um de seus trabalhadores capturou imagens de vídeo em sua filmadora. Apenas alguns segundos de algo grande e bípede se movendo entre as árvores ao amanhecer. O vídeo era granulado, filmado à distância, mas foi o suficiente para justificar uma investigação. Voei para lá com Hassan e uma equipe de segurança maior. Desta vez, montamos um acampamento de monitoramento a cerca de 3 quilômetros do local da extração de madeira, usando câmeras térmicas e sensores de movimento para detectar quaisquer animais grandes na área. Por 3 dias, não vimos nada além da vida selvagem usual. Ursos, alces, lobos. Na 4ª noite, por volta das 2 horas da manhã, nossos sensores térmicos captaram algo. Uma grande assinatura de calor bípede a aproximadamente 400 metros do nosso acampamento, movendo-se lentamente pela floresta. É ele, sussurrou Hassan, observando o monitor. É um deles. Pegamos nosso equipamento e nos movemos o mais silenciosamente possível em direção ao local. Eu estava armado com um rifle de tranquilizantes, não para capturar, mas para defesa se a situação se tornasse perigosa. Nossas ordens eram claras: observar, documentar, mas não engajar a menos que absolutamente necessário. Nós o encontramos perto de um riacho congelado, parcialmente obscurecido por abetos. Um adulto, provavelmente macho, com base no tamanho, com cerca de 2,30 metros de altura. Ele estava cavando na neve, possivelmente procurando por vegetação congelada ou comida armazenada. Através dos meus binóculos de visão noturna, observei-o trabalhar. Os movimentos eram eficientes, propositais. Isso não era um comportamento animal sem sentido, era resolução de problemas. Ele cavava, examinava o que encontrava, descartava ou guardava itens com base em algum critério que eu não conseguia determinar. Então ele parou e se virou diretamente em nossa direção. Mesmo a 50 metros de distância, mesmo na escuridão, ele sabia que estávamos lá. Por um longo momento, nos encaramos à distância. Eu podia ver sua respiração se condensando no ar gelado. Podia ver a inteligência em sua postura. Ele não estava com medo, apenas cauteloso. Então ele fez algo que fez meu coração parar. Ele levantou uma mão, não de forma ameaçadora, mas no que parecia ser um gesto, um aceno, um reconhecimento. Então ele se virou e foi embora, não correndo, apenas deixando a área calmamente. Ele acabou de acenar para nós? Perguntou Hassan, sua voz mal passando de um sussurro. Acho que sim, respondi. Acho que ele nos reconheceu como não ameaçadores e estava comunicando que estava saindo pacificamente. Voltamos ao acampamento e revisamos nossas imagens térmicas e fotografias, documentação clara de um espécime vivo se movendo em seu habitat natural. Era isso que Karen e eu esperávamos quando começamos este projeto.
Não apenas um corpo congelado, mas evidências de uma espécie viva e próspera, exceto que eles não estavam prosperando. Essa era a dura verdade que continuávamos encontrando ao longo de 1998 e 1999. Participei de múltiplas investigações de campo. Cada vez encontrávamos populações que estavam lutando. Pools genéticos limitados, levando a problemas de saúde, populações de presas em declínio, forçando as criaturas a uma proximidade maior com assentamentos humanos, perda de habitat devido à extração de madeira e desenvolvimento, empurrando-as para territórios cada vez menores. Em julho de 1999, respondemos a um relatório da Colômbia Britânica. Um trilheiro encontrou um corpo, um juvenil, talvez com 10 anos de idade, com base em nossa análise posterior. Ele havia morrido do que parecia ser fome e exposição. Realizei a autópsia de campo com a doutora Lin, que havia se juntado à nossa equipe permanentemente. O que encontramos foi de partir o coração. O juvenil estava severamente abaixo do peso, mostrando sinais de desnutrição de longo prazo. Seus dentes estavam danificados por tentar comer alimentos duros e inadequados. Ele morreu lentamente, provavelmente separado de seu grupo familiar, incapaz de sobreviver sozinho. É assim que a extinção se parece, disse Patrícia em voz baixa, enquanto documentávamos os restos mortais. Não dramática, não súbita, apenas um declínio lento. Indivíduos morrendo sozinhos na natureza, populações ficando menores até não sobrar nada. Coletamos amostras de tecido, documentamos tudo e, seguindo os protocolos que ajudei a escrever, enterramos os restos mortais em um local onde não seriam perturbados. Essas criaturas tinham suas próprias práticas de enterro, aprendemos com observações de campo. Parecia certo honrar isso. De volta a Fort Detrick, analisamos o DNA do juvenil. Mostrava altos níveis de endogamia. Ambos os pais eram parentes próximos, provavelmente primos ou mais próximos. A população de onde este indivíduo veio estava sofrendo de um severo gargalo genético. Precisamos fazer alguma coisa, disse Hassan em nossa reunião de equipe em agosto de 1999. Não podemos apenas vê-los morrer. Temos a tecnologia, o conhecimento. Poderíamos estabelecer programas de reprodução, iniciativas de resgate genético. O que exigiria capturá-los? Contrapôs Jennifer. Tirá-los da natureza, colocá-los em cativeiro. Tudo o que sabemos sobre essas criaturas sugere que elas não sobreviveriam a isso psicologicamente. São altamente inteligentes, acostumadas a percorrer dezenas de quilômetros. O cativeiro seria uma tortura. Então, qual é a alternativa? Exigiu Hassan. Apenas documentamos sua extinção. Escrevemos artigos que ninguém jamais lerá sobre como assistimos uma espécie inteligente desaparecer. Eu não tinha uma resposta. Nenhum de nós tinha. Em novembro de 1999, Thornton me chamou a Washington, D.C. para uma reunião. Em um prédio de escritórios anônimo, encontrei-me com um grupo de oficiais cujos nomes nunca soube e cujos rostos me disseram para esquecer. Dr. Brennan, revisamos sua pesquisa e relatórios de campo, disse um deles. Sua equipe documentou 17 encontros verificados, analisou amostras de pelo menos 9 indivíduos diferentes e compilou os dados mais abrangentes sobre esta espécie já montados. A questão é, o que fazemos com essa informação? Idealmente publicá-la, deixar a comunidade científica ajudar a desenvolver estratégias de conservação, engajar o público na proteção dessas criaturas. E, realisticamente, continuar o que estamos fazendo, monitorar populações, proteger o habitat, intervir quando necessário, mas reconhecer que pode não ser suficiente. Essas criaturas podem se extinguir apesar de nossos melhores esforços. Isso é inaceitável,
disse outro oficial. Se sabemos de uma espécie inteligente enfrentando a extinção e não fazemos nada, isso é uma falha moral. Concordo, mas toda opção que exploramos tem riscos significativos. A divulgação pública desencadeia a caça. A reprodução em cativeiro requer a captura de seres inteligentes de vida livre. O resgate genético requer tecnologias que nem temos certeza de que funcionam. Não há boas opções, apenas as menos piores. Eles ficaram quietos por um momento, então o primeiro oficial falou novamente. Dr. Brennan, o que você acharia de uma divulgação limitada? Não um anúncio público completo, mas trazer especialistas externos selecionados, biólogos da conservação, geneticistas, eticistas, pessoas que poderiam ajudar a desenvolver estratégias sem desencadear uma conscientização pública em massa. É arriscado. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será manter o segredo. Verdade, mas a alternativa é deixá-los desaparecer enquanto apenas um punhado de nós sabe que eles existiram. Isso não agrada a ninguém nesta sala. Pensei no corpo congelado em nossa instalação. Aquele indivíduo morreu há 9.400 anos, morto por humanos que o viam como uma ameaça ou uma curiosidade. Sua espécie sobreviveu a milhares de anos escondida, apenas para enfrentar a extinção na era moderna, enquanto os humanos debatiam o que fazer a respeito. Se vamos trazer especialistas externos, eu disse lentamente, precisamos de segurança blindada, verificações de antecedentes, acordos de confidencialidade, acesso limitado à informação e precisamos ser seletivos. Apenas pessoas que demonstraram compromisso com a conservação e a pesquisa ética. Concordo. Começaremos com um programa piloto 5 pesquisadores adicionais, escolhidos a dedo, trazidos para o programa sigiloso. Se funcionar, expandimos. Se houver vazamentos, encerramos imediatamente. E a pesquisa que venho fazendo, os dados sobre o espécime congelado, permanecem sigilosos por enquanto, mas estamos abertos a uma eventual publicação científica limitada, talvez em 20 ou 30 anos, quando a situação se estabilizar. 20 ou 30 anos. Até lá, eu estaria na casa dos 60 ou 70 anos. A espécie já poderia estar extinta, mas era melhor do que nada. Voltei a Fort Detrick e informei minha equipe sobre a nova direção. Estávamos cautelosamente otimistas. Talvez com mais mentes trabalhando no problema, pudéssemos encontrar soluções que havíamos perdido. Em dezembro de 1999, enquanto o milênio se aproximava, eu estava em nosso laboratório, olhando para o espécime congelado que deu início a toda essa jornada. 3 anos de pesquisa, inúmeras descobertas, uma revolução completa em nossa compreensão da evolução humana e da pré-história da América do Norte. Tudo isso trancado em arquivos sigilosos, mas os descendentes da criatura ainda estavam lá fora, ainda sobrevivendo contra probabilidades impossíveis, e agora, finalmente, estávamos dando passos reais para ajudá-los. Não era o suficiente. Talvez nunca fosse o suficiente, mas era alguma coisa. O programa piloto para trazer especialistas externos foi lançado em março de 2000. Selecionamos cuidadosamente 5 pesquisadores, uma geneticista da conservação de Stanford, um veterinário de vida selvagem da UC Davis, um ecologista comportamental de Cornell, um bioeticista de Harvard e um estudioso de estudos nativos americanos da University of Alaska, que tinha conexões tribais e conhecimento tradicional sobre esses seres. Cada um passou por extensas autorizações de segurança e assinou acordos de confidencialidade que os vinculariam legalmente por toda a vida. Quando chegaram a Fort Detrick, em abril de 2000, e lhes mostramos o espécime congelado, suas reações variaram de silêncio atônito a lágrimas de admiração.
A doutora Maria Castilho, a geneticista da conservação, ficou olhando para o corpo por 5 minutos inteiros antes de falar. Isso muda tudo. Toda suposição sobre a pré-história da América do Norte, sobre a evolução humana, sobre quais espécies ainda podem estar sobrevivendo sem serem detectadas. Isso é além de notável. Passamos 6 meses trabalhando juntos, combinando nossas expertises. A doutora Castilho analisou os dados genéticos e desenvolveu modelos teóricos para o resgate genético, introduzindo diversidade genética em pequenas populações através de um manejo cuidadoso. O Dr. James Whitehorse, o estudioso nativo, forneceu um contexto cultural que nos ajudou a entender o comportamento das criaturas através da lente do conhecimento indígena que as observava há milhares de anos. Minha avó me contava histórias. James compartilhou durante uma sessão noturna sobre o povo da floresta que vivia nas montanhas, que evitava os humanos, mas às vezes ajudava crianças perdidas a encontrar o caminho de casa. Eu pensava que eram apenas lendas para nos ensinar a respeitar a natureza. Mas ela estava me contando sobre encontros reais, passados de geração em geração. Até novembro de 2000, havíamos desenvolvido uma estratégia de conservação abrangente. Incluía proteção de habitat expandida através de designações estratégicas de áreas selvagens, uma rede de monitoramento de guardas florestais e pesquisadores em toda a América do Norte, protocolos de amostragem genética para rastrear a saúde da população sem captura, diretrizes de intervenção para indivíduos feridos ou em perigo e planos de longo prazo para um possível resgate genético se as populações diminuíssem ainda mais. A estratégia foi aprovada pelas autoridades federais em janeiro de 2001. Financiamento adicional foi alocado. Mais pesquisadores foram discretamente trazidos para o programa. Em 2003, tínhamos uma rede de 37 pessoas em várias agências e instituições, todas trabalhando para proteger uma espécie que o público não sabia que existia, mas o sigilo pesava sobre todos nós. Em 2005, uma empresa madeireira no norte da Califórnia matou uma das criaturas. Eles alegaram legítima defesa, que a criatura havia atacado seu operador de equipamentos. A investigação federal concluiu que provavelmente foi um mal-entendido. A criatura estava tentando assustá-los para longe de seu território, uma exibição defensiva que foi mal interpretada como um ataque. O madeireiro que puxou o gatilho ficou devastado quando soube o que havia matado. O corpo foi discretamente levado por agentes federais. Eu realizei a necropsia. Era uma fêmea com aproximadamente 30 anos e estava grávida. Perdemos 2 indivíduos naquele dia. O madeireiro foi pago, assinou um acordo de confidencialidade e se mudou para outro estado. A empresa madeireira não enfrentou consequências públicas porque reconhecê-las exigiria explicar o que havia sido morto. O incidente foi classificado, enterrado, esquecido por todos, exceto por aqueles de nós que sabiam. Foi quando comecei a questionar se o sigilo estava realmente protegendo essas criaturas ou apenas nos protegendo de ter que lidar com verdades difíceis. Ao longo dos anos 2000, continuei meu trabalho. Analisei mais amostras, documentei mais encontros, escrevi mais protocolos. O espécime congelado permaneceu em Fort Detrick, perfeitamente preservado, um testemunho silencioso de uma espécie lutando pela sobrevivência. Em 2010, fiz 54 anos. Passei 14 anos da minha vida estudando essas criaturas em segredo. Tornei-me o maior especialista do mundo em uma espécie que a maioria do mundo acreditava ser um mito. E eu estava cansado de mentir. Comecei a guardar cópias pessoais de dados de maneiras que não podiam ser rastreadas. Documentei tudo em diários que mantinha em casa. Comecei a planejar um dia em que pudesse contar a verdade. O ponto de virada veio em 2015.
Eu tinha 59 anos, aproximando-me da idade de aposentadoria, quando a doutora Blackwood me chamou ao seu escritório. Michael, temos uma situação. Uma de nossas equipes de monitoramento na Colômbia Britânica encontrou um grupo familiar, 2 adultos e 3 juvenis, mas eles estão em um local ruim, muito perto de um desenvolvimento de resort planejado. Precisamos realocá-los. Realocá-los? Nunca tentamos isso antes. Não temos escolha. Se não os movermos, eles serão descobertos quando a construção começar ou serão forçados a um território que não pode sustentá-los. A tentativa de realocação foi um desastre. Usamos tranquilizantes para movê-los com segurança, mas um dos adultos, o macho, teve uma reação adversa. Apesar dos melhores esforços de nossa equipe veterinária, ele morreu durante o transporte. A fêmea e os juvenis foram soltos em um novo território, mas havíamos destruído sua estrutura familiar. Nós os traumatizamos com nossa intervenção. 6 meses depois, o monitoramento mostrou que os juvenis haviam se separado de sua mãe prematuramente. Sua sobrevivência era incerta. Nós o matamos, eu disse a Jennifer após o incidente. Estávamos tentando ajudar e o matamos. Tomamos a melhor decisão que podíamos com as informações que tínhamos, ela respondeu. Mas até ela parecia incerta. Isso não é bom o suficiente. Estamos brincando de Deus com uma espécie inteligente, tomando decisões de vida ou morte sobre eles em segredo, sem supervisão, sem responsabilidade pública. Isso não é conservação, isso é controle. Naquele ano tomei uma decisão. Quando me aposentasse em 2020, esperaria alguns anos para que minhas obrigações legais expirassem e então contaria a história. Não toda ela. Eu não revelaria locais ou colocaria populações vivas em risco, mas revelaria o espécime congelado, os resultados do DNA, a prova de que essas criaturas existiam. Então a Covid-19 aconteceu e minha aposentadoria foi adiada, pois todos os recursos foram desviados para a resposta à pandemia. O espécime congelado permaneceu armazenado enquanto o mundo lidava com uma crise diferente. Finalmente, em 2023, me aposentei do serviço governamental. Eu tinha 67 anos, passei 27 anos estudando criaturas que a maioria das pessoas pensava serem lendas. E eu estava farto de guardar segredos. Entrei em contato com uma jornalista em quem confiava, alguém que construiu uma reputação por reportagens cuidadosas e éticas sobre controvérsias científicas. Forneci a ela cópias de dados que guardei, fotografias do espécime congelado, resultados da análise de DNA e documentação de nossa pesquisa. Isso vai destruir sua reputação, ela me avisou. Mesmo com toda essa evidência, as pessoas vão chamá-lo de fraude, de teórico da conspiração. O governo vai negar tudo e destruir sua credibilidade. Eu sei, eu disse, mas essas criaturas ainda estão lá fora, ainda morrendo, ainda caminhando para a extinção enquanto fingimos que não existem. Alguém precisa forçar essa conversa a vir a público. A história está sendo preparada para publicação agora, em 2024. Quando sair, o governo responderá exatamente como previsto. Eles negarão que o espécime congelado existe, alegarão que os dados de DNA são fabricados, me desacreditarão e minha pesquisa. Mas eu tenho algo que eles não podem descartar facilmente: as coordenadas do local da descoberta original, na geleira Mendenhall. A geleira continuou a recuar desde 1996. Se alguém quiser verificar minha história, pode ir àquele local exato e procurar na rocha e no gelo expostos. Há uma chance de encontrarem mais evidências, talvez outros corpos, talvez artefatos que foram congelados junto com o espécime que encontramos. Eu também tenho o testemunho de outros que estiveram envolvidos. A doutora Karen Martinez concordou em se manifestar.
O Dr. Hassan Ahmed, agora trabalhando em um laboratório de genética privado, forneceu declarações corroborativas. Vários pesquisadores de campo que se aposentaram do serviço governamental concordaram em confirmar a existência de programas de monitoramento. Não podemos fornecer o espécime real. Ele permanece sob custódia federal e não tenho ilusões de conseguir acesso a ele. Mas podemos fornecer evidências suficientes para forçar perguntas, para exigir investigações, para tornar impossível para o governo simplesmente descartar as alegações. Mais importante, estou vindo a público com a crise de conservação que essas criaturas enfrentam. A população estimada agora está abaixo de 200 indivíduos. A diversidade genética é criticamente baixa. O habitat continua a encolher. Sem intervenção real, com apoio e recursos públicos, eles estarão extintos em 50 anos. Essa é a verdadeira razão pela qual estou quebrando meu silêncio. Não por fama ou vindicação, mas porque uma espécie inteligente está desaparecendo, enquanto os humanos que sabem sobre eles debatem se é seguro contar a verdade. O corpo congelado que tiramos daquela geleira em 1996 tinha 9.400 anos. A espécie daquele indivíduo sobreviveu ao fim da Era do Gelo. Sobreviveu a milhares de anos de mudanças climáticas e expansão humana. Sobreviveu sendo caçada e levada ao esconderijo. Eles sobreviveram a tudo que a natureza e os humanos jogaram contra eles por milênios. Mas eles não sobreviverão ao sigilo. Eles não sobreviverão sendo protegidos por mentiras e encobrimentos e documentos sigilosos que ninguém lê. Então, estou contando a história deles, a nossa história. A história de como a humanidade descobriu que não estávamos sozinhos, que compartilhávamos este continente com outra espécie inteligente, e como fizemos a escolha de esconder essa verdade em vez de lidar com a complexidade da coexistência. Os resultados do DNA estão aí. Estão aí há 28 anos. Essas criaturas são reais. Elas são nossas parentes. Elas estão morrendo. E nós sabíamos disso o tempo todo. Aquele corpo congelado no Alasca, aquele que passei anos estudando, aquele que mudou toda a minha compreensão da evolução humana, aquele corpo tem uma história para contar e eu finalmente estou deixando-o falar. O governo virá atrás de mim. Eles usarão todas as ferramentas legais que têm para me silenciar, para desacreditar as evidências, para manter o segredo. Estou preparado para isso. Porque algumas verdades são mais importantes do que carreira, reputação ou segurança pessoal. Algumas verdades exigem ser contadas, independentemente do custo. Esta é uma dessas verdades. O corpo do Bigfoot que encontramos congelado no Alasca era real. Os resultados do DNA provaram que era um parente humano, uma espécie inteligente que compartilhou nossa história evolutiva. E o governo manteve este segredo por décadas, enquanto essas criaturas marcham em direção à extinção. Agora você sabe. E sabendo, você tem que decidir o que fazer com esse conhecimento. Eu escolhi falar. O que você escolherá?